Devido aos seus comportamentos questionáveis, Quagmire é um dos personagens que mais gera polêmica dentro de uma família da pesada, porque ele já foi capaz de fazer várias coisas extremamente horríveis, que prejudicaram ele mesmo, seus amigos mais próximos e muitas, mas muitas mulheres. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das piores coisas que o Quagmire já fez. Pegou a mulher do Cleveland. Depois que Peter compra um barco, ele resolve chamar todos os seus amigos para festejar um pouco, e aproveitando a oportunidade, o Quagmire resolve parar para pescar. Mas acontece que ele consegue a incrível proeza de arremessar um peixe dentro do decote de Loretta, a mulher do Cleveland. E o mais engraçado é que ao invés de tirar o peixe, a mulher manda Quagmire enfiar a mão lá e tirar. E como estamos falando do Quagmire, obviamente ele faz isso sem pensar duas vezes. E o mais estranho é que o Cleveland presencia toda essa cena e nem se importa. E antes de se afastar de Loretta, o Quagmire ainda passa uma cantada nela e a mulher muito safada corresponde totalmente às investidas dele. Um tempo depois, enquanto Peter e Brian andavam pela rua, eles acabam escutando a Loretta gritando. E muito sem noção, os dois invadem a casa para ver o que estava acontecendo. E assim, eles acabam flagrando Loretta traindo Cleveland com um cara branco. E em seguida saem correndo da casa muito envergonhados. Mas o que Peter e Brian não conseguiram ver foi que aquele cara era o Quagmire, que sem se importar com os sentimentos de seu amigo, pegou a mulher dele. Depois disso, Peter acaba contando para Cleveland sobre a traição de Loretta, e como um corno conformado, ele vai confrontar sua esposa e ainda a perdoa por tudo. Mas as coisas não terminam muito bem para ele, porque Cleveland termina sendo expulso de sua própria casa. Eventualmente, Cleveland até acaba descobrindo que foi o Quagmire quem teve um caso com sua esposa, mas como o corno conformado que ele é, não se importa nem um pouco. Mas depois de ser incentivado por Peter, ele finalmente se motiva e vai atrás de Quagmire em busca de vingança. Mas no final, Cleveland acaba desistindo de matar Quagmire e ainda o perdoa por tudo. O que foi aquilo? Cala a boca e vem me dar um pouco mais desse mel. Ele é muito pervertido, para não falar coisa pior. Uma das principais características de Quagmire é que ele é um grande de um pervertido, e por isso ele é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. E na maioria das vezes essas coisas são bem pesadas, mas a série sempre trata tudo como uma grande piada. Como por exemplo, a vez em que ele estava participando de um encontro em um programa de TV, mas esquecendo onde estava, ele acaba dando um jeito de desmaiar a mulher. E ele só não prosseguiu com o que tinha em mente porque se lembrou no último momento que estava sendo filmado. Também teve aquela vez em que ele foi no banheiro de uma escola e acabou encontrando uma garota amarrada, e acho que nem preciso falar o que ele fez. Quagmire também já contrabandeou garotas asiáticas dentro do porta-mala de seu carro e já espionou a Lois no banheiro. Também teve a vez em que uma mulher bonita desmaiou no shopping e o Quagmire foi correndo fazer o que todos acreditaram ser primeiros socorros, mas no final não era isso não. Salvou a vida dela. Que bom que sabe primeiros socorros. O que é primeiros socorros? Atirou no Peter. Quando Peter, Joe e Quagmire resolvem sair para caçar, as coisas não acabam terminando muito bem, porque o Quagmire começa a ficar preocupado com o fato da arma de Peter estar apontada para ele. Mas aí o Peter, gênio do jeito que é, começa a apertar o gatilho da arma para provar que ela estava travada. E não se dando por satisfeito, Peter destrava a arma e atira em Quagmire, apenas para mostrar a diferença de uma arma travada e uma destravada. Vai ser burro. Depois disso, Quagmire fica extremamente furioso com Peter e até acaba terminando sua amizade com ele. E por isso, o Joe fica no meio dessa confusão toda e é obrigado a escolher apenas um deles para continuar sendo amigo. E sem pensar muito, ele acaba escolhendo Quagmire porque ele era um amigo muito melhor que Peter. Um tempo depois, não aguentando mais ficar sem amigos, Peter pede para Quagmire atirar em seu braço para que todos pudessem fazer as pazes. Porém, tinha um pequeno problema. Peter não esperava que Quagmire fosse aceitar essa proposta, e por isso os dois até começam a brigar. Não aguentando mais toda aquela confusão, Joe atira em Peter para eles poderem voltar a ser amigos. Mas isso só piora ainda mais as coisas, porque o Quagmire ainda queria atirar no Peter, e agora o Peter queria atirar no Joe. E enquanto todos discutiam, o Quagmire simplesmente atira no Peter. Agora estamos quites.
matou alguns gatos. Percebendo uma grande oportunidade de negócio em Quahog, Quagmire decide abrir um café, mas não um café comum, um café para gatos. Inicialmente a loja dele ia super bem e atraía vários clientes. No entanto, esse café de Quagmire ficava ao lado do bar favorito de Brian, que quando descobre sobre o local dedicado aos gatos, resolve fazer todo o possível para fechá-lo. Tudo isso porque ele odiava gatos. E com isso, Brian começa a fazer uma manifestação em frente ao café de Quagmire, dizendo que o local era uma ameaça à saúde pública porque permitia animais ao lado de comidas. E de tanto o cão fazer barulho, a prefeitura acaba cedendo e mandando fechar o café. E com isso, Quagmire termina sendo obrigado a morar junto com 73 gatos, que causavam todo tipo de problemas. No entanto, não aguentando mais viver daquele jeito, ele resolve se livrar de todos os animais, e depois ainda começa a queimar seus corpos no gramado de frente de sua casa. Quagmire então acaba vendo Brian passando na rua, e cheio de ódio por ele ter arruinado seu negócio, decide espancá-lo um pouco. E assim os dois começam uma luta muito louca pela rua, que termina com Brian sendo atropelado por 2 ônibus. Matou sua esposa. Depois que Peter participa de um programa de TV, ele acaba ganhando vários prêmios, e entre eles estava uma empregada de graça por uma semana. E muito doido, Peter começa a abusar dos trabalhos da moça, fazendo todo tipo de loucura para que ela pudesse limpar. Porém, assim que Quagmire conhece a moça, que se chamava Joan, ele se apaixona à primeira vista e a chama para sair. E como os dois se deram muito bem, eles começaram a passar bastante tempo juntos, chegando ao ponto do Quagmire ficar extremamente apaixonado e pedir ela em casamento. Depois disso, Quagmire muda completamente e passa a ser uma pessoa melhor, mais comportada e respeitável. Porém, isso desagrada muito Peter, porque ele queria o seu velho amigo de volta. E por isso, durante a festa de casamento dele, Peter usa Lois para fazê-lo perceber o erro que tinha cometido ao se casar. E assim, Quagmire resolve se divorciar no mesmo dia de seu casamento. Mas acontece que Joan ameaça se matar se Quagmire a abandonasse, e por isso, com a ajuda de seus amigos, ele decide forjar sua própria morte para ficar livre de novo. Mas isso não dá muito certo, e a morte aparece para levar Quagmire de verdade, e desesperada, Joan se coloca à frente dele tentando proteger seu marido, e por isso acaba morrendo em seu lugar. E muito sem noção e sem nenhum pingo de remorso, Quagmire ainda pede para ficar com o corpo de sua esposa por algum tempo. E eu não vou nem mencionar o que ele queria fazer. Esse é o Quagmire! E essas foram algumas das piores coisas feitas pelo Quagmire. Deixe aí nos comentários se você se lembra de mais alguma coisa que eu não falei nesse vídeo. Valeu e fui!